Gente, eu não sei como você não fica mais nervosa, porque eu Não. vou te falar que Palmeiras e Botafogo eu assisti em pé, balançando que nem um galho no vento. Eu tava assim, ó, o TDAH inteiro me possuindo, não consegui ficar sentada. Passei muito nervoso também, por óbvio, mas eu não consigo imaginar desligar a televisão, porque o rádio me deixa mais nervosa, porque você não sabe se a bola está no meio-campo, se ela está praticamente dentro do gol, né? É uma coisa absolutamente maluca. E você, assim como eu, tem essa tendência de achar que, né, saiu o gol, agora vai ser pior, né? Porque assim, agora a gente vai ficar mais Isso, pressionado, tá isso. ganhando, mas vai É. ficar mais pressionado. Mas eu preciso te dizer, amiga, eu tenho muita fé no trabalho do Renato Gaúcho. Já falei várias vezes, né, nessas participações que a gente faz por aí, que acho que ele é um técnico subestimado por causa do personagem e do que ele representa fora de campo. E tem jogadores no Fluminense que eu queria para mim, John Arias, vem em mim, Cano, queria muito um jogador como esse, mas eu realmente não imaginava que o Fluminense fosse se classificar como se classificou. Não é só que ia passar, mas o Fluminense, se você tirar os últimos 15 minutos do jogo, É, todas as grandes chances do jogo, à foram do exceção de Fluminense. talvez uma defesa que o Fábio fez no primeiro tempo, eram É, do Fluminense. é. Até o time cansar, tá morto, e a Inter se desesperar e ir pra cima com tudo, porque o jogo tava acabando, o Fluminense dominou o jogo. Foi. Mas sabe o que que é, Alicia? Dominou o primeiro tempo, eu acho, porque a Inter também não estava muito ligada, mas no segundo tempo teve uns 20 minutos aí que a Inter foi para cima, né? E aí o Fábio apareceu. O que me dava esperança, quando eu conseguia me conectar com um vestígio de racionalidade em mim, porque foi loucura o tempo inteiro, mas quando eu acessava Delírio isso, total. foi delírio total. Mas quando eu acessava a dimensão de alguma lucidez, eu pensava assim: o Fluminense foi muito bem contra o Borussia. Então, esse Fluminense sabe jogar contra esses times considerados maiores, mais perigosos, mais fortes, de um jeito que vai ser de igual. Então, eu bebi dessa experiência contra o Borussia, porque o Fluminense jogou muito bem contra o Borussia. O Fluminense não jogou pouco bem, jogou muito bem. E hoje, o gol ter saído no comecinho também destravou, porque o Fluminense jogou muito bem contra o Borussia, mas não fez gol. Então podia ter alguma coisa amarrada ali, sabe? E o gol logo no comecinho destravou o Fluminense, né? E o Fluminense, assim, o Samuel Xavier perdeu um gol que acho assim, acho que eu faria, de verdade, eu acho que eu faria aquele gol, sabe? E o Você que Lima, foi lateral, né, minha amiga? Exatamente. exatamente. E o Lima também, assim, então poderia ter sido até um resultado maior. No segundo gol, eu já tinha me afastado do rádio, porque eu fui andar para longe, saí da casa, fui olhar o céu. E aí eu ouvi o locutor da Rádio Globo lá do Rio gritando gol. E eu pensei, de quem, por Deus, de quem? Só que ele estava tão eufórico gritando gol que eu sabia que era do Fluminense. Aí eu já estava tresloucada. É que eu tive que me conter, Alice, porque a gente entrou ao vivo no UOL. Então eu precisei segurar essa loucura, né? Mas ela Eu, saiu depois. nossa, eu fiquei olhando, assim, é difícil quando a gente faz isso, né? Porque eu também no sábado, o fim de papo, né? A live do UOL começou, assim, 10 segundos depois que acabou o jogo do Palmeiras, então é que assim, deixa eu voltar em mim, né? Alma, volte para o corpo, fazendo o download da alma para o corpo. Mas eu te achei tão séria que eu falei assim, gente, será que a Mili já processou a informação de que o Fluminense passou? E aí, tive que ressaltar ao vivo, gente. Vocês que acompanham a gente aqui já sabem que a Mili cantou essa bola muito antes de ser modinha. Mas hoje no News ela não cantou de galo, né? O povo fica aí, tudo engenheiro de obra pronta, mas ela não falou que ela já tinha imaginado o Fluminense nas quartas de final. E aí, tem umas perguntas aqui no chat, muita gente já sonhando com essa semifinal Palmeiras e Fluminense. Mas aí a gente está falando assim de delírios muito intensos e drogas muito pesadas, né? Ou você acha possível? Porque a gente está falando, eu não estou nem falando do Chelsea, eu estou falando do Sim, Manchester City, né? Que, sim, não, bom, ainda ó. precisa ganhar do Al Hilal, né? Mas Mas o Chelsea, eu realmente acho muito possível que o Palmeiras vença. O Palmeiras, você vai.
Uma Copa como essa que a gente está vendo, um time que vai passando, ele vai crescendo. Ele vai crescendo na união, ele vai crescendo no sonho, ele vai crescendo na força que mostra que eles estão indo longe. E o Palmeiras, a pegada do Palmeiras o ano inteiro é essa. O Palmeiras, a impressão que eu tenho é que se preparou para esse momento. Aqueles jogos que o Palmeiras ganhou no final, que o Palmeiras comemorou o clássico lá, que as pessoas falaram, nossa, mas está exagerando na comemoração. Gente, é óbvio que não está exagerando na comemoração. Para a gente que torce, a gente sabe que todo jogo vale. A gente comemora daquele jeito todos os jogos. Então, eu acho que essa leitura que o Abel faz do que é a torcida de um time de futebol, ela é maravilhosa. E a impressão que me deu, vendo o Palmeiras esse ano, com altos e baixos, claro, mas tinha uma constante. Era essa garra. Eu realmente fiquei muito impressionada com o Fux caindo com a cara no chão. Porque Nossa. o que a gente faz de mais imediato, quando a gente está quase botando o rosto no chão, é pôr a mão. Só que lá, se ele colocasse a mão, a chance dele fazer um pênalti não seria pequena, que a bola estava por ali. Então, o cara optou por esmagar o rosto dele na grama, caiu com a cara na grama, para não fazer o pênalti. Então, isso diz muita coisa. Um time motivado a esse ponto consegue o impossível. Então, eu não sei o que o Palmeiras, se o Palmeiras vai passar ou não, mas eu acreditaria que sim. E outra, Alicia, agora é quem chega mais longe. Porque a gente não acredita em sã consciência que a gente vai vencer esse troço. Quer dizer, às vezes nos meus delírios noturnos eu acredito, mas em sã consciência a gente não acredita. Então agora é quem chegar mais longe. Uma semifinal, Palmeiras e Fluminense, seria um estrondo. Um estrondo. Leila e Mário Bittencourt, assim, fazendo campanhas e subindo lá na Filadélfia, ou sei lá onde, para fazer, né? A Leila fez a corridinha lá da escada, sei lá eu, subindo na Estátua da Liberdade. O que seria Não, realmente histórico. eu quero saber, eu toda vez que eu, à noite, quando eu vou dormir, eu fico pensando no negócio que você falou. Eu quero saber aqui o pessoal que está no chat também, porque você falou assim, todo mundo naquele momento, no escuro, com a porta fechada, que ninguém está olhando e ninguém está ouvindo seus pensamentos, imagina que dá, que pode acontecer alguma coisa, é isso, uma expulsão, um lance fortuito, alguma coisa, e que dá. Eu quero saber o pessoal que está aqui no chat, principalmente os torcedores do Flu, do Palmeiras, ou quem vai torcer para o Flu e o Palmeiras agora no Mundial, se vocês também acham, assim, naquele delírio que o futebol nos permite, se dá. Eu quero falar um pouquinho mais do Flu, porque antes da gente chegar no Palmeiras, porque eu sou muito fã do Renato Gaúcho, é uma coisa contraintuitiva para mim, né? Porque já sofri nas mãos do Renato Gaúcho, porque fora de campo ele é esse personagem que a gente sabe que ele é. Acho que foi um cara muito bacana no negócio das enchentes, né? No episódio das enchentes no Rio Grande do Sul, foi uma das pessoas que agiu de maneira muito honrosa, né? Que usou da sua personalidade, inclusive, para conseguir ajudar a região. Mas eu, como treinador, eu sou muito fã do trabalho do Renato e eu acho que hoje ele demonstrou a diferença que a experiência faz em cima do que é só talento, e eu tô falando do Felipe Luiz. Hoje, para mim, o Renato deu um banho no Felipe Luiz. O Renato entendeu o seu adversário, mudou a equipe, botou 3 zagueiros, coisa que ele não fazia há muito tempo, para enfrentar a Inter de Milão e achando um equilíbrio entre jogar com uma linha de 5 e se defender de maneira sólida, sem jogar retrancado, sem chamar o time para cima e sem achar que dava para sair tocando bola em cima de um time que é vice-campeão europeu. E para mim ontem, o que o Flamengo fez foi mais burrice do que coragem. O Fluminense, o Flamengo quis sair jogando em cima de um time que é conhecido por fazer o seu adversário errar. É conhecido por pressionar o seu adversário até o erro. Então, até a própria Inter de Milão, quando jogou contra o Bayern, não fez isso. Jogou no contra-ataque. Jogou, deixou o Bayern com a bola, pressionou alto e foi para o contra-ataque, porque sabia que ia ser muito difícil enfrentar esse time saindo tocando de trás. E o Flamengo parecia que achava que estava jogando com um igual. E aí, para mim, não,
eu já achava que ia perder de qualquer forma, mas perdeu de um jeito desnecessário por se expor demais e por não entender essa diferença de qualidade entre o seu time e o time do adversário. Para mim, o Renato Gaúcho hoje fez isso. Os jogadores, claro, entregaram tudo, né? Não basta o treinador armar bem o time se individualmente os atletas não forem bem. Mas a vitória do Fluminense, para mim, hoje começou na mão do Renato Gaúcho, e para mim, ontem, a derrota do Flamengo começou nas mãos do Felipe Luiz. Eu entendo o que você está falando. É mais ou menos como o Fluminense foi contra o City na final, né? O Fluminense foi o Fluminense contra o City na final. E aí teve lá lances que é uma toqueira, e o Fluminense perdeu. Embora o Fluminense tenha tido chance de abrir o marcador lá. Mas eu tenho dúvidas, Alicia, se o Flamengo saberia jogar desse jeito. Poderia ter sido ainda pior, eu acho, se o Flamengo tivesse tentado. A gente não sabe, né, na verdade, porque a gente está discutindo assim hipóteses. Eu acho, assistindo o jogo do Flamengo, foi um jogão, né? Foi um jogo eletrizante, assim. E a torcida, o estádio estava bem mais cheio do que hoje, a torcida faz uma diferença, porque ela dá um tom para o jogo, que é um tom de vamos, Flamengo, vamos, Flamengo. Então, chegou uma hora ali, 2 horas. Em 2 momentos, eu achei que o Flamengo ia empatar. Mas aí eu achei por pouco tempo, porque o Baiano foi lá e resolveu, né? Então, claro que se o Felipe Luiz tivesse, talvez o Felipe Luiz, daqui a 10 anos, seja o cara que vai montar uma outra estratégia para jogar com um time, né, mais forte do que ele. Mas, ao mesmo tempo, é claro que essa narrativa de que, como é que eu li hoje, assim, o Flamengo foi o campeão das ideias, porra, E, não, gente, não, assim, né? Não, assim, tá, o Flamengo foi o Flamengo, foi um jogo bonito, foi um jogo eletrizante, mas não, né? O Flamengo perdeu para um time que foi muito melhor do que ele.